Saúde em Foco, a luz do conhecimento em educação, cultura, saúde física, mental e emocional, políticas públicas, meio ambiente, empreendedorismo e outros temas iluminam o caminho para uma vida mais saudável e equilibrada. Bem-vindo ao programa Saúde em Foco, uma realização de Sheila Queiroz. Convidamos você para, juntos, buscarmos conhecimento. Com Sheila Queiroz e J. Carlos, o programa Saúde em Foco explora os caminhos para uma vida mais saudável e plena. Nossa missão é orientar os telespectadores e ouvintes sobre como cuidar da saúde, tanto física quanto emocional, para uma vida equilibrada. Com Sheila Queiroz e J. Carlos, prontos para capacitá-los sempre mantendo o foco no que importa, o seu bem-estar e da sua família. Comprometidos, especialistas de diversas áreas compartilham seus insights e conhecimentos. Este programa é independente e não possui viés religioso ou político. Nos programas Saúde em Foco, serão abordados temas como saúde física, mental e emocional, educação, cultura, meio ambiente, políticas públicas, ONGs, instituições e empreendedorismo, para que você seja capacitado com o poder do saber. Desejamos a todos um ótimo programa. Próximo bloco, programa Saúde em Foco, mensagem com Sheila Queiroz. Olá pessoal! Antes de começarmos o programa Saúde em Foco de hoje, convidamos todos vocês a participarem ativamente conosco. É super fácil acompanhar todas as transmissões dos nossos programas na Rádio Jubileu FM 105.9 e se inscrever no canal do YouTube TNAD, Portal da Cidadania, e no canal do YouTube, youtube.com/José Carlos Teles Queiroz. Estamos ao vivo. Além disso, vocês podem nos seguir no Instagram, nos perfis @Sheila Queiroz Psicanálise e @jcarlos.queiroz, ou até mesmo nos enviar mensagens pelo WhatsApp no número 79996288673. Estamos tornando o programa Saúde em Foco cada vez melhor. Por isso, estamos sempre abertos a sugestões. Elas são muito valiosas para nós. Contamos com o apoio de vocês para divulgar o programa e deixar nossas conversas ainda mais ricas e interessantes. Juntos, vamos fazer do programa Saúde em Foco um espaço interessante, interativo, enriquecedor para todos vocês. Obrigada pelo apoio e pela participação de cada um. Eu sou Sheila Queiroz, apresentadora, escritora, programadora neurolinguística, psicanalista clínica, hipnoterapeuta e agora sou também educadora sobre a sexualidade infantil. E agora estou aqui também fazendo um curso de TV e rádio para ficar cada dia melhor, para trazer mais informação, conhecimento para todo o nosso público. Estamos aqui para apresentar o programa Saúde em Foco e hoje temos novidades. O tema abordado será de extrema importância, então fiquem ligadinhos em nossa programação. Sou José Carlos Teles Queiroz, estou em formação como psicanalista, sou programador neurolinguística, psicossomatista, escritor e compositor. Queremos convidá-los a participar ativamente conosco durante este programa Saúde em Foco. Assistam todas as transmissões dos nossos programas na Rádio Jubileu FM 105.9, no canal do YouTube TNAD Portal da Cidadania e no canal youtube.com/José Carlos Teles Queiroz. Todas as segundas-feiras, das 13h30 às 15 horas. Acesse nossos perfis no Instagram, @Sheila Queiroz Psicanálise e @José Carlos Queiroz. Envie mensagem pelo WhatsApp no número 79996288673. Suas opiniões e sugestões são muito valiosas para nós. Estamos animados por ouvir o que vocês têm a dizer. Queria compartilhar com vocês sobre o programa Saúde em Foco. É um projeto focado em fazer a diferença na sociedade, principalmente em áreas super importantes como meio ambiente, educação, saúde, empreendedorismo e outras. Acreditamos muito que não vamos estar sozinhos nessa jornada. Estamos animados porque nós estamos buscando parcerias com empresas e instituições que acreditam nessa mesma causa,
que querem fazer o bem e promover sua vida mais saudável e equilibrada para todos. Vamos construir juntos um futuro mais promissor e saudável a todos. Entre em contato conosco. Entrevista agora. Agora nós vamos para a entrevista com Sheila Queiroz. Próximo bloco, programa Saúde em Foco. Entrevista com Sheila Queiroz. Boa tarde, espectadores e ouvintes do programa Saúde em Foco, que estão aqui ligadinhos na rádio Jubileu FM 105.9, no canal do YouTube TNAD Portal da Cidadania e no canal youtube.com/José Carlos Teles Queiroz. Nosso tema de hoje é a prevenção da violência contra as mulheres, o Agosto Lilás. Vamos abordar um tema extremamente importante e de urgência, a prevenção da violência contra as mulheres. A violência de gênero é uma realidade alarmante que atinge mulheres de todas as idades e classes sociais, exigindo respostas contundentes e eficazes de todos os setores da nossa sociedade. Então, para discutirmos as principais iniciativas para combater esse grave problema, nossa conversa de hoje vai explorar essas ações e parcerias que estão sempre desenvolvidas para garantir a proteção, o apoio às mulheres em situação de risco, bem como os programas educativos que visam a conscientização e prevenção da violência de gênero. Esperamos que essa entrevista traga informações valiosas e inspire ações concretas para a construção de uma sociedade mais segura e justa para todas as mulheres. Fiquem conosco e participem enviando suas perguntas, seus comentários através das nossas redes sociais. E a nossa convidada de hoje, ela já está aqui. É a doutora Marcele Sacra. Ela é advogada, pós-graduada em Direito Administrativo e Constitucional. Licitação, é procuradora municipal em Itabaiana, conselheira da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, procuradora jurídica da PAI em Itabaiana, terapeuta integrativa, estudante de psicologia, palestrante e mãe das 3 Marias. E outras informações que ela tem também com a bagagem dessa. Então, seja bem-vinda, doutora Marcele Sacra. O programa Saúde em Foco, por meio de Vossa Senhoria, queremos homenagear todos os procuradores e procuradoras das 75 cidades de Sergipe que desempenham um papel vital na gestão pública, garantindo que as ações do governo municipal estejam em consonância com a legislação e protegendo os interesses do município e de cidadãos. Essa entrevista de hoje tem alguns focos importantes sobre prevenção, proteção, integração com as instituições, apoio psicológico e social, responsabilidades, reeducação, reabilitação para agressores, para que compreendam a gravidade de seus atos e não recidam. Vamos começar com a primeira pergunta? A nossa primeira pergunta. Mas eu quero primeiro que a doutora Marcele se apresente também. Eu já fiz uma breve apresentação. Daí o nosso alô para os nossos espectadores, as pessoas que vão ouvir. Fica à vontade. Você fica à vontade nessa conversa. Boa tarde, Sheila. Boa tarde, Queiroz. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu queria, primeiro do que tudo, agradecer essa iniciativa maravilhosa de vocês em esclarecer, em somar a sociedade. Olha, quando a gente fala em Lei Maria da Penha, ou em qualquer assunto, ou violência doméstica, ou qualquer assunto que se fala reiteradamente, alguém pode dizer assim, de novo esse assunto, de novo. Mas existem assuntos que eu costumo dizer que é como arroz e feijão. É preciso que se bata e rebate, é preciso que se consuma.
diariamente para que se nutra. O arroz e feijão nutre a alma e esclarecimento, conhecimento. Arroz e feijão nutre o corpo e esclarecimento, conhecimento nutre a alma. Então, enquanto tivermos mulheres sofrendo, famílias sendo destruídas por conta da violência, é importante que falemos de violência de gênero. E cada vez a gente acrescenta algo. Então, fiquem por aqui, que a entrevista promete. E é isso mesmo, porque uma mulher sofrendo, a família toda vai sofrer, os filhos vão sofrer, toda uma geração vai ter sequelas, consequências de todo esse sofrimento. E nós estamos aqui para trazer essas informações que são bastante preciosas para as famílias. Nós não vamos crucificar os homens, né, de jeito nenhum, a nossa função não é essa. O apoio que nós estamos aqui é para as mulheres, elas poderem também contribuir com esses homens, porque não vamos pintar os homens, né, de colocar... São vítimas também, todo mundo aqui é vítima das vítimas, então vamos contribuir com todo o processo, porque como a doutora Marcele falou, a gente precisa do arroz e feijão para alimentar o corpo e precisamos também de informações importantes, porque tem muitos fake news aí que nós vamos falar também sobre esse assunto, que não alimenta a nossa alma, não alimenta o nosso espírito. E nós estamos carentes desse alimento, não é verdade? E temos uma primeira pergunta, né? Que vamos compartilhar como prevenir a violência contra as mulheres, doutora Marcele. Primeiro do que tudo, como a gente falou de fake news, eu não vou começar falando disso, mas eu acho que fique bem claro a todo mundo que esteja ouvindo, que venha nos assistir posteriormente, é que a Lei Maria da Penha, ela não visa punir homens, ela visa preservar as famílias. E quando a gente começa a olhar com essa ótica, a gente vê quantos homens, aqui eu não venho para passar a mão na cabeça de agressor, não. Mas aquele menino que cresce assistindo a mãe sendo violentada das inúmeras maneiras, sim, muitas das vezes ele vai reproduzir violência. Então, se eu protejo aquele menino, protejo a mãe daquele menino, no início da violência, eu não quero falar no extremo de uma violência física, no extremo de um homicídio, de uma lesão gravíssima, mas até se aquela mulher entende o que é violência logo no princípio e ela começa a saber que tem instrumentos que ela pode utilizar para que essa violência seja parada, seja minimizada, ela vai auxiliar na criação de um lar tranquilo, de um lar amoroso, de um lar de respeito. Então, para concluir a pergunta, qual a maneira de prevenir? A primeira de todas é o que a gente está fazendo aqui agora, informando. Gente, eu tenho clientes, enquanto advogada, enquanto terapeuta, eu atendo clientes, advogadas vítimas de violência contra a mulher. Eu mesma já fui vítima de violência contra a mulher. Nós, mulheres, nesse grupo, que é um grupo incrível, dessa associação, é uma ONG, sem vinculação política nenhuma, para proteção de mulheres de carreira jurídica, mas não só mulheres de carreira jurídica, para mulheres em geral. Certo. Nós temos, volta e meia, tem uma colega, quer dizer, a gente trabalhando com isso, sim, pedindo ajuda a outra, olha, me socorra, estou sofrendo agora. Então, no meu caso, como eu posso falar da minha vida, sim, fui vítima de violência doméstica, de violência em função de ser mulher, pura e simplesmente, eu já advogada, gente. Mas a Lei de Maria da Penha ainda não existia, ainda estava muito incipiente na época. Eu não sabia que era violentada. Porque a gente é educado para entender que violência é quando você sangra. Sim. É quando você está esfaqueada. É quando você leva um tiro. É aquele extremo da violência. São aquelas pessoas que precisam correr de casa. Eu tenho uma cliente que narrava que não podia dormir de camisola, ela já dormia de roupa, porque ela podia ter a qualquer momento que sair correndo de casa, dependendo do humor que o companheiro dela chegasse. Então, ela já dormia meio preparada para correr. Tem pessoas que narram, já teve outras que narravam que quando o pai chegava embriagado, ou às vezes não era embriagado, era chateado com algo do trabalho, ele se vingava na mulher, que a mãe às vezes dormia debaixo da cama das filhas pequenas.
E a gente sabe que isso não é, infelizmente, são casos isolados. O que é que chama a atenção a necessidade do esclarecimento? Porque, às vezes, até pessoas com um alto nível intelectual não têm bem esclarecido o que é violência. Então, vou pedir um minutinho só para explicar as violências protegidas pela Lei Maria da Penha, que é a violência moral, a violência física, a violência patrimonial, a violência física, moral, sexual, patrimonial, psicológica. Então, o que é isso, cada violência? Física, nós já sabemos, algo que venha a atingir, a colocar em risco sua idoneidade física. São os tapas, pontapés, puxões de cabelo, beliscões. Conheço o caso de um casal que era no encontro de casais, e se ela respirasse, ele era beliscando ela o tempo inteiro, no encontro de casais da igreja. Não estou falando de religião de forma alguma, gente. Só para dizer as aparências. E, claro, os mais graves, murros, tapas, pontapés, enfim. A violência moral, o que é violência moral? É quando ele desmerece a mulher moralmente fazendo calúnias, injúrias e difamações. E muitas vezes acontece de ainda dentro da união, por causa de um ciúme doentio, por causa de algo, ainda convivendo, viu, gente? O surpreendente é que, às vezes, ainda na convivência, é divulgar uma foto íntima, que seria íntima do casal durante a relação, inventar mentiras, casos de mandar e-mails para a empresa, olha, ela fez isso e aquilo comigo, e muitas vezes são inverdades. É desmoralizar a mulher perante a própria família dela, perante os amigos, perante a sociedade. Então, só o caso de alguém lhe xingar, lhe desmoralizar, já é uma violência, a violência moral. A violência sexual é quando não se respeita os quereres, é quando se mantém ou se obriga a mulher a presenciar atividades sexuais das quais ela não concordam. Ou seja, o não é não, ainda que dentro do seio matrimonial, ainda que dentro do seio de um relacionamento. Porque às vezes as pessoas pensam, depois que casou, um é dono do corpo do outro. Parece um absurdo eu precisar dizer isso no século XXI, gente. Mas eu preciso dizer o óbvio, ainda precisa ser dito. Cada um é dono do seu corpo. Uma mulher também não pode obrigar o companheiro a manter relações. Ninguém é dono do corpo. Então, quando isso acontece, é uma violência sexual. Como também, dentro da violência sexual, está proibi-la de tomar anticoncepcionais, de utilizar métodos contraceptivos, com a finalidade de que ela tenha filhos sem planejamento, as quais ela não deseja. Por que isso? Porque muitas vezes o agressor deseja prender a mulher através dos filhos. Porque com filhos, é claro, com responsabilidade de filhos, é mais difícil de sair de um relacionamento conturbado. Outra violência é a violência patrimonial. O que é violência patrimonial? É quando ele vem, às vezes destrói os objetos dela, roupas, tantos objetos íntimos, e a gente tem visto também muitos objetos de trabalho. Então, é uma costureira, ela vive daquela costura. Ele vai e destrói a máquina de costura dela. Alguém pode dizer, é barato a máquina de costura, mas era o objeto de trabalho dela, era o patrimônio. Como também contrair dívidas em nome da parceira. Como também administrar, às vezes um administra os bens, o casal administra os bens em comum, é natural, ok? A outra parte não fiscaliza e quando vê, houve um decréscimo patrimonial, perdeu muita coisa. Isso é uma violência patrimonial. E para completar, a violência psicológica, que é aquela mais sutil, nossa querida Sheila aqui enquanto psicanalista, Queiroz também aqui, estudante de psicanálise e também nosso explica aí, nosso programador neurolinguístico, observador da alma humana, um casal observador da alma humana, conhecedor da alma humana, sabem que como é delicada e sutil de se provar a violência psicológica. É essa, gente, que é todas as violências maiores.
99% das vezes começa com violência psicológica. O que é violência psicológica? Aquela que lhe causa desconforto, aquela que zomba do outro na frente dos amigos, deixando a pessoa constrangida. O que começa aparecendo uma brincadeirinha, é inocente, porque ele é um cara tão engraçado, mas ele começa a depreciar a sua parceira fisicamente na frente do povo. Ela tá gorda, ela tá magra, ela tá feia, ela tá... Sempre tem uma palavra de desmerecer. Isso vai adoecendo o outro. Tem uma palavra de... Ou mesmo aquelas... Eu já tive uma cliente que ela estava num processo de tratamento de câncer. E, apesar dessa doença toda, o companheiro escondia as coisas dela e depois dizia que ela estava louca. Então, a pessoa estava num momento de fragilidade extremo. Sim. E ele, sem justificativa plausível, eu digo que é o mal pelo mal, porque assim, se a pessoa não deseja mais estar com o outro, nós estamos num país livre. Ela também não falou que se cheire. É o que muitas pessoas dizem. É uma lei que... as mulheres são santinhas. Ninguém é santinho, todos temos defeitos e virtudes. Mas se a parceira, a pessoa com quem você elegeu para se consorciar, lhe desperta os seus piores sentimentos e vontade de bater, de fazer acontecer, saia dessa união. É um modo também de prevenir. Sim. É importante aos telespectadores e ouvintes a entender esses conceitos e vocês precisam saber o que é que acontece e o que tem disponível para as mulheres, né, em busca, né, centros de referências e atendimento à mulher, que é os CRAM, né, que oferece apoio psicológico, a Patrulha Maria da Penha, que faz as medidas protetivas, né. E o mês da conscientização, né, que nós estamos no Agosto Lilás. Vamos falar bastante sobre essa temática, e tem as campanhas de conscientizações, né, ações educativas, para a população, né, sobre os direitos. Porque tem muitos casais que estão vivendo essa situação e vai empurrando com a barriga, só que vai ter um momento que a bomba vai estourar, doutora, né? É sobre a capacitação de profissionais, que é super importante na área da saúde, da educação, de segurança pública, para recepcionar essas mulheres, né? Para que eles possam acolher essas mulheres. Porque tem muita gente que acha assim, ela está nessa relação porque ela é isso, porque ela é aquilo. Julgar, né? Antes de conhecer o fato. Então fale um pouquinho desse julgamento aí, porque muitas mulheres ainda estão presas. Olha quanta coisa a doutora falou. Ele engravida, ela não quer e vai ter filho e acaba presa ali numa situação que ela já não aguenta mais, mas tem uma criança que está em jogo, né? E aí, o que é que uma mãe faz numa situação dessa? Bem, primeiro do que tudo, volto a dizer que falta esclarecimento. Às vezes a pessoa acha que não tem saída. A pessoa acha que não tem para onde ir. A pessoa acha até às vezes que merece ser punida, que é assim mesmo. E não é assim mesmo, e como eu digo, e a gente vinha conversando aqui nos bastidores, a intenção aqui não é rivalizar homens versus mulheres, não, de forma alguma. Exatamente. Mas a intenção é estabelecer respeito. Se existe dentro do casal uma base de respeito, não vai precisar chegar a um ápice de uma medida protetiva, de uma Lei Maria da Penha. O que é que acontece em muitos dos casos? Eu observo que quando uma mulher não tem uma rede de apoio constante, uma rede de apoio firme, ela se vê muito mais vulnerabilizada, independente de condição financeira, independente de nível intelectual. É surpreendente. É surpreendente. Então, ninguém gosta de apanhar. Briga de marido e mulher se mete a colher, sim. Meu Deus, eu não quero morrer. O terceiro morreu. Não é assim. Eu digo e repito, a lei não visa separar casais. Eu tenho mais adiante, ou agora, quando for necessário falar, casos de sucesso. Caso em que se interviu, o casal estava meio se desentendendo, existia uma certa impaciência do parceiro, ela teve coragem de denunciar, ele fez ele viu que existia limites. Sim. Talvez ele nunca tinha. Talvez por educação da infância, ele vai a psicanalista para esclarecer. Ele aprendeu com alguém, né? Teve algum espelho, né? De que... doutora, a senhora, no início da fala, na apresentação, a senhora faz parte de uma ONG, né? Sim. Muito bem. Em relação ao trabalho
fala um pouco dessa Sim. onda. É um trabalho desse interessante. A enfrentamento, presidente sergipana, a advogada doutora Ana Lúcia de Aguiar, Sim. assim, uma querida, aguerrida. Então, basicamente, a gente protege direitos humanos. Há alguém ainda com aquela visão deturpada pode dizer, direitos humanos é para manter direitos. Direitos humanos, sim. Certo. Uma pessoa, uma mulher violentada, ela está tendo seus direitos humanos privados. Então, para ver que a gente não está olhando só para o agressor. Certo. Então, essa associação, a gente olha para isso, não só para as mulheres, carreira jurídica. Então, a gente busca, no que consiste, basicamente, esclarecimento e também a gente tem ações, como quais são as providências tomadas acerca de tais casos. É claro que a gente não tem como abarcar todos os casos que acontecem, mesmo porque a gente, às vezes, nem tem conhecimento. Mas quando se tem, é uma mulher vítima de violência, está fragilizada e, de alguma forma, por conta dessa capacitação, que você muito bem, essa falta de capacitação, às vezes, que acontece, infelizmente é uma realidade. A gente avançou muito, mas a gente ainda encontra falta de capacitação, às vezes, na polícia de quem vai receber, Sim. às vezes nas casas de saúde. Por que não, às vezes, na escola, que uma criança chega contando que a mãe foi violentada, que a mãe Exato, apanhou, ou a criança até ferida, o que foi? Num contexto de briga. Certo. Né? Então, essa falta de capacitação faz com que as pessoas fiquem, mais uma vez, revitimizadas, vulnerabilizadas, e às vezes as coisas não acontecem como deveriam. Entra a BMCJ, vai tomar providência, buscar cadê as providências. E a gente é encrenqueirinha, viu? Chega, vamos doutora, lá, como foi. Por isso, no final você fala assim, endereço, para que as Sim, pessoas sim, possam sim. Quem ter esse precisar conhecimento. Eu dou contato. É importante essa integração da Sim. ONG com A população. as É delegacias algo a mais, sim. especializadas, juizadas de violência doméstica, garantindo essa emissão de medidas, né, Sim. e a proteção da mulher. E a capacitação e a sensibilização, né, o treinamento, Muito para importante. capacitar os profissionais de diversas áreas, né? Porque isso é importante. Tocou num ponto A gente ouve muito isso, importantíssimo. né, em relação a... Recentemente, estava vendo entrevista com a própria Maria da Penha, essa semana, e outro advogado especialista, só em agressão e violência doméstica. Avançamos muito, claro, avançamos demais, gente. Avançamos demais, mas ainda temos o que avançar. E uma dessas coisas, justamente, é essa capacitação que você fala perfeitamente. Isso em todos. Como é que começa a mudar? Isso que a gente está fazendo aqui. Informação. E quando eu começo na escola, o menininho, a menininha, olha, é violência, não pode tolerar. O menininho não pode bater na mulher. Você cresce, não pode acontecer. Porque a lei é para proteger alguma coisa. Quem não é bandido, quem não bate em mulher, não tem por que não gostar da Lei Maria da Penha. Né? Então, essa capacitação. Até, inclusive, existe um movimento interessante nas igrejas, nas agremiações religiosas. Por quê? Porque são lugares onde as pessoas, muitas vezes, buscam ajuda quando fragilizadas. Exatamente. E existem agremiações religiosas que dão muito suporte, consolo e apoio. Aconselhamentos. E quando e às vezes também atrapalham, quando se diz o casamento é indissolúvel. A lei não está para acabar com o casamento, não. Mas também não podemos dizer apanhe quietinha, tenha paciência e só ore. Gente. Doutora, tem parte na Bíblia que Deus diga, bata na mulher, pelo amor de Deus. Doutora, essa importância da organização não governamental nesse atendimento humanizado, eficaz às vítimas, e também nas cidades, com uma sugestão em que as instituições religiosas, todas elas se unam de uma certa forma como um elo para trazer essas informações, não ficar isoladas, né? Cada um tem sua demanda isolada, mas trazer essa informação, né? Eu vou contar um casinho que eu estava falando no bastidor. Eu tive um caso de uma cliente minha, que ela teve um casamento. Quando ela casou com esse homem, ela já tinha uma filha de uma primeira união. E o Nilson foi o sonho da vida dela. Era uma pessoa muito desamparada e desabrigada. E quando esse cidadão apareceu na vida dela, foi como se fosse um oásis, assim, a salvação da vida. Ocorre que, ato contínuo, assim, o que era um conto de fadas,
virou uma história de terror. E ele aí explorava ela, a filha dela, no sentido até financeiro. Colocava para trabalhar de forma extenuante. E esse homem para o mundo era muito agradável, era maravilhoso, uma pessoa que falava com todo mundo. Então, eles vendiam nas portas um produto alimentício. Ela produzia e ele vendia. Era agradabilíssimo esse homem. Eu cheguei a vê-lo. Fez sucesso. E eles dois participavam da mesma igreja. E aí, ele batia nela de dia. Tiveram outros filhos. Ele batia nela de dia e levava para a igreja ato contínuo e fazia ela fazer uma cara bonita para mostrar que ela era uma família maravilhosa, Exemplar, era uma né? família exemplar. Depois, ele bateu tanto que ficou difícil de esconder. Foi o que ele fez, se mudou. Porque aquela comunidade da igreja, que não tem culpa, a princípio, já podia notar que ele não era esse santo. E eles se mudaram para outro estado. Em outro estado as coisas foram piorando. Já tinham mais filhos, ele deixava ela trancada e ele passou a abusar sexualmente da filha dela de forma extremamente violenta. Espancava ela, batia os meninos e abusava da filha dela. E elas ficavam trancadas com privação de alimento, privação de tudo que possa imaginar. Até que elas conseguiram denunciar e ele foi foragido. E ela voltou à comunidade, voltou à cidade de Itabaiana. E foi uma situação muito bonita. Quando ela voltou a trabalhar, se refazer. A filha também, apesar de tantas dores. Sim. Mas é como se eles tivessem sido, assim, libertados de um cativeiro. E aquela igreja, que naquele tempo meio que fechou os olhos, a convidou, a acolheu, a abraçou. E eu fui convidada para palestrar na época. Isso já tem mais de 10 anos, 15, sei lá, o tempo passando muito rápido, viu? Entendo. E a acolheu, fez um esclarecimento do que era violência. E dizia que lá eles não iam ser coniventes com violência. Perfeito. E Se espancam pediu desculpa a ela. Se espancam por uma tudo. mulher. Assim, até pela parte de não terem visto. Sim. Eu achei, Certo, assim, certo. tão Perfeito, bonito. né? Ô, Marcele, se começa pela mulher, vai terminar nos filhos. Não tem como. Sim, sim. É para um assunto muito vasto. É O tempo é curto. muito curto. Um gostinho de quero mais, né, Queiroz? sempre quero mais. Ela vem outra vez aqui. A gente vai convidá-la uma outra vez, porque o assunto realmente precisa ter mais tempo. Nós estamos até adiantando bem as perguntas. Agora, sobre o tipo de apoio psicológico social que é oferecido a essas vítimas, é importante para informá-las, né? Que pode até falar da ONG, né? Além Existe, da ONG, no caso da ONG, a gente é um apoio mais jurídico, certo. mas existe também já na ordem pública, às vezes já tem direcionamentos do próprio juiz para que a mulher vítima vá para tratamentos psicológicos custeados pelo próprio Estado, custeados pelo município. Certo. As crianças, mesmo porque existe na previsão, na Lei Maria da Penha, um acompanhamento psicossocial. Certo. E qual é o que eu acho fantástico, e a vida toda, gente, até bem jovem eu tinha esse pensamento, e hoje eu tenho muito mais, é que o agressor também precisa ser socorrido. A família toda. Eu vejo O que é a agressor, família então toda. hoje o agressor também participa de cursos. Porque às vezes, gente, não é um bandido. Você olha, meu Deus, fulano, meu colega de trabalho. Boa, tem algo bom. Eu atendi. Mas tem gatilhos emocionais que acendem ali Eu naquele atendi. É casal. importante a gente estar isso, tocando que nesse assunto dispara agora. muitas outras coisas. Oxe. Sentimento de ódio, de raiva. Essa interação, as medidas, né? Para serem tomadas, para garantir que os agressores sejam responsabilizados, mas também, Sejam né? atendidos, acolhidos. Sim. que compreendam a gravidade dos seus atos e Porque- não recidam, mas para isso precisa um programa de reeducação, reabilitação, Perfeito. Porque o que é que vai acontecer acompanhamento também? psicológico. Ele vai casar com outra mulher, vai É. separar de um Então, e vai casar com Tem outra. Vai tornar delegacia, a Ministério, agredi-la. órgãos de defesa, Agredi-la. Não defensoria vai mudar. pública, Tribunal de Justiça e Se ele não ONGs, tiver que juntos esse vão trabalhar trabalho, nisso aí. né? Esse Porque senão fica processo muito de na reeducação. parte e o Burocracia. agressor. O agressor precisa ser reabilitado. Sim. Precisa sim. E isso é importante, né? Então o trabalho da ONG, que a senhora faz Sim. parte, né? A própria O acompanhamento, a acompanhamento, justiça mesmo, a fazer aquele justiça acompanhamento como um psicossocial. todo. O que é que ele está fazendo? Participou de cursos. Ele pode participar de cursos Sim. que ajude ele a lidar com sentimentos e da raiva.
é muito difícil Temos para um homem. várias Tem até, estratégias para lidar com o sentimento de raiva, de Gerencia- frustração. o gerenciamento das emoções. Porque tudo isso pra é trabalhar com projeção. isso. Ele Com está certeza. projetando Exato. algo que aconteceu lá atrás e ele está projetando em quem? Na esposa, nos filhos. mais Tem fraco, os né? mecanismos de mais fraco, defesa, por né, quê? que Porque estão vem à mais tona. próximos. E aí, como não pode fazer no chefe, faz na esposa. A gente vai deixar essa última parte agora para depois ir para as considerações finais sobre esse programa de reeducação, reabilitação para agressores, né? Que são grupos, né? Programas e é importante, né, doutora, que aconteça isso em todas as cidades Sim, do nosso sim. estado, né? Porque as pessoas precisam, as mulheres precisam E a violência generalizada, generalizar e né? ter esse É acesso. democrática. Assim também essa reabilitação é importante, né? Muito. Para que eles possam ter Muito. essa consciência e até se autoconhecer. Tem que ter o autoconhecimento, né? Por que eu estou agindo dessa forma? Porque se Por que ele eu estou agride a agressivo? própria mulher que está ali do fazendo a lado? comidinha Por que eu dele, estou sendo agressivo? A cuidando da pergunta, casa dele, precisa fazer a ajeitando pergunta. todas as coisas, O ele nível. vai agredir. Então O- tem o- alguma coisa é. ali que ele Quando precisa chega trabalhar. o autoconhecimento, começa a pergunta: por que eu estou fazendo isso? Essa pergunta que tem que ser, a pessoa tem que entender, para que ela possa perguntar: por que eu estou fazendo? Ela vai perguntar quem? Abordagem psicológica, vai procurar Psicanalítica. um profissional para poder verbalizar exatamente essas questões. Porque se ficar a nível de pensamento, de projeção de pensamento, causa ansiedade, vem a depressão e outras doenças aí. Então, doutora, realmente é muito vasto, né? Nós já estamos com o tempo bem estourado, mas só essa mensagem que a senhora passou para a gente foi, e para os telespectadores e ouvintes, para vocês saberem. A ONG é lá em Itabaiana? Vocês É têm- Sergipe. Aqui. É nacional, internacional. Internacional. Aí temos a filial em Aracaju. Pronto, doutora, eu queria que a senhora, na sua palavra agora final, a senhora colocasse alguns contatos, Suas redes sociais. suas informações para que as Para as pessoas pessoas pudessem... que estão nos ouvindo aqui no programa, te acompanhar, tirar dúvidas, caso tenham, né? Isso, estamos às ordens. Isso. Só para dizer uma coisa importantíssima que ficou por dizer. Quem pode ser socorrido pela Lei Maria da Penha é qualquer mulher, pessoa do sexo feminino, que se encontre em relação doméstica, em relações de afeto, ainda que coabite ou não. Então, não é só marido e mulher. Às vezes, uma empregada doméstica pode ser Isso é socorrida. importante. Isso é muito importante. O empregado doméstico, às vezes, o patrão chegou irritado, embrutecido. Ou a patroa, porque uma mulher Sim. pode também. Isso. Também. Ninguém ser está livre. Ninguém tá numa lei, numa coisa, relacionamentos homoafetivos, ou nesse contato que eu disse, uma nora bateu na sogra, uma sogra bateu na nora, cunhadas, relacionamentos de afinidade, e até aqueles de consideração. certo. Considero uma irmã, e aquela pessoa está naquele contexto Grupo, de né? afeto, teve afeto, bota na cabeça, parece que eu estou dando uma aula, mas não. Coloque na cabeça relações de afeto. Por isso que digo, não é a lei para maltratar homem, é a lei para proteger. Relações de afeto. Então, a empregada doméstica, a sogra, a cunhada, o filho adotivo, a filha adotiva, mulher, é claro, desde que seja mulher. E outra mulher também, a mulher também pode ser ré na Lei Maria da Penha, isso era importante salientar. Frisar aí, né? Frisar. E para concluir, ia dizer que agradeço demais essa iniciativa de vocês, é uma delícia, a gente passaria a tarde inteira aqui. E meus contatos no Instagram é @Marcele Sacra, Marcele com 2 L's. No caso da BMCJ, é @ABMCJSE, que é a Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, Sergipe, com a nossa maravilhosa Ana Lúcia, aguerrida, boca Que a quente, gente pode convidá-la para vir ao maravilhosa, com Depois certeza não há Marcele de me negar. programa. Depois você o passa o número contato dela. dela. Assim, vai ter muito a acrescentar a nível de, Isso. não só de violência contra a mulher, é uma pessoa assim, em off eu conto, que pessoa maravilhosa, mas é falando bem. Certo. E queria agradecer e que quem tiver dúvidas pode entrar em contato e que a gente se dê o respeito, a gente respeite, a gente se respeite e tenha coragem, porque só com coragem a gente pode mudar os relacionamentos para ter um lar de paz, de sossego, como deve ser, que ninguém se acostume com violência, ser violentado.
Muito bem. É isso aí. Coragem, verdade e humildade sempre, porque nós não nascemos para sofrer. Deus não colocou a gente no mundo para sofrer. Temos que ter alegria, amor, tranquilidade em nossos lares. Então, queremos agradecer profundamente e gostaríamos de expressar toda a nossa gratidão à nossa convidada de hoje, doutora Lamarcele Sacra. Ela que é uma mulher incrível, terapeuta, cuida de outras mulheres e é maravilhoso estar aqui com ela. Gratidão por sua participação no programa Saúde em Foco, sua experiência, seu conhecimento sobre as iniciativas de prevenção da violência contra as mulheres. Trouxeram várias informações importantes, inspiradoras para todos nós, né? Isso. As mulheres, os homens, porque nós não estamos aqui contra os homens. Não, não é isso. Nós queremos proteger toda a família. Agradecemos por compartilhar conosco as informações, ações importantes e colaborações que estão sendo desenvolvidas para proteger e apoiar as mulheres em situação de risco. Suas respostas detalhadas nos proporcionaram uma visão clara e esperançosa do trabalho na prevenção da violência contra as mulheres. Também queremos agradecer a todos os ouvintes e espectadores por sua participação e interesse nesse tema. A presença de vocês nos enriquece no nosso programa e fortalece a discussão sobre questões tão cruciais para toda a nossa sociedade. Uma alegria muito grande a presença da doutora Marcela Sacra conosco e estará convidada em próximos programas. Tem muito assunto, muito mais informações. Nosso próximo bloco agora é fé e espiritualidade. Próximo bloco, momento da reflexão do programa Saúde em Foco, Fé e Espiritualidade com Sheila Queiroz e J. Carlos. E agora vamos entrar no bloco da palavra da oração, que é a oração pelas nossas autoridades constituídas no Brasil para que haja paz. 1 Timóteo 2:1-2. Antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. É importante fomentar a solidariedade e o apoio mútuo, encorajando as pessoas a dedicarem suas orações e preces às autoridades e a compreender os desafios que elas enfrentam, tanto físicos quanto emocionais, além das batalhas espirituais que todos nós compartilhamos. Oferecer respaldo às autoridades em suas responsabilidades é essencial, assim como nutrir a empatia e a compaixão. Nosso objetivo do programa Saúde em Foco é forjar uma visão de união e colaboração na qual cada indivíduo contribua para o bem-estar e o sucesso de todos, a fim de que possamos desfrutar de uma vida mais tranquila e pacífica, marcada por toda piedade e respeito. Vamos unir nossa energia, nossa fé e espiritualidade em busca da paz de todos. Querido Deus, hoje queremos agradecer por todas as autoridades que colocaste em nossas vidas. Em consonância com a Tua palavra, Tua vontade, dirigimos a eles em nossas orações. Pedimos, Senhor, que tenham corações compreensivos e compassivos, buscando sempre o bem comum e sensíveis às necessidades daqueles que lideram, que promovam a unidade, o diálogo e a cooperação entre todos os setores da sociedade, fortalecer, Senhor, o espírito de colaboração e cooperação entre as autoridades do nosso país, para que juntos possam enfrentar os desafios que temos pela frente, que trabalhemos juntos para construir um futuro melhor para todos. E agora vamos iniciar a oração do Pai Nosso, a oração maravilhosa, né? Que ontem foi o Dia dos Pais, e aí quem não tem pai, chama o nosso Deus, que Ele vai ser o seu Pai, que vai conduzir todas as coisas para você. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Agora, nossos agradecimentos, programa.
Espiritualidade com Sheila Queiroz e J. Carlos. Gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão por fazer parte de nossa comunidade e por nos permitir contribuir com suas vidas. É uma honra poder compartilhar essa jornada com cada um de vocês. Seguiremos unidos nesse caminho, compartilhando ainda mais conhecimento e descobertas. Continue enviando seus feedbacks pelos nossos perfis no Instagram, @Sheila Queiroz Psicanálise e @JCarlosQueiroz, ou pelo WhatsApp número 79996288673, assim como acompanhando o programa da Rádio Jubileu FM 105.9. E o nosso canal do YouTube, TNAD, Portal da Cidadania, e @jcarlos.queiroz. Agradecemos em especial a Carlos Ludovice e a todos que fazem parte da Rádio Jubileu e por esta oportunidade de compartilhar nosso programa para a sociedade sergipana além fronteiras. Agora também estamos na plataforma Quai e queremos agradecer as pessoas que estão lá visualizando, as 200 pessoas, né, 200 mil somados no nosso conteúdo. O programa Saúde em Foco, contribuindo com a sua missão e compromisso de levar informações essenciais para o autoconhecimento focado na sua saúde mental, emocional e física. Desejamos a todos uma semana repleta de paz e saúde. O programa Saúde em Foco inicia um novo ciclo e contamos com você nessa jornada. Até o próximo programa. ZYM 630, Rádio Jubileu FM, 105,9 MHz. Frequência modulada, emissora da Associação de Radiodifusão Comunitária do Grajeru, situada à Rua Manuel Espírito